Oi, tudo bem? Eu sou Vitória e eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto muito importante. É sobre as pessoas que são influenciadoras, que são influentes sobre outras pessoas. Por exemplo, eu como mãe, eu tenho que saber conversar com os meus filhos porque eles me olham como uma pessoa grande, eles respeitam o que eu falo. Se eu falar uma coisa de mal para eles, eles vão acreditar naquilo, né? Por exemplo, um professor também, por um aluno, o aluno vê aquele professor como uma pessoa muito influenciável, então, se ele falar alguma coisa, se for negativo, o aluno vai pegar aquilo com toda a força, né? Um pai, um governante, uma pessoa de, de, de valor para aquela outra pessoa, né? Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu comigo na escola. Eu tinha um professor de história. E eu achava aquele professor, assim, muito culto, muito, assim, eu achava ele quase um deus, achava que ele era muito inteligente, e eu admirava ele demais. Só que eu nunca gostei de história. Hoje em dia, eu até gosto, porque, né, na época eu era adolescente, tinha uns 12, 13 anos na escola, e não gostava de estudar história, história do Brasil, história geral, não me interessava sobre guerras, datas, e não me interessava nada sobre isso. Então o professor, ele mandava os alunos estudarem um capítulo, né, do livro, por exemplo, na próxima semana ele iria arguir um capítulo, então ele falava para a gente estudar aquele capítulo. E eu não me interessava nada por história, não tinha interesse, não estudei. E fui para aquele dia para a classe achando que, por muita sorte, o professor não ia me chamar. E dito e feito, me chamou meu nome, né, Vitória. Tive que ir lá na frente de todos os colegas de classe, né? E o professor fez várias perguntas sobre o capítulo que ele falou para a gente estudar. Só que eu não estudei nada, não sabia nada do que se tratava, fiquei paralisada na frente da classe toda, sem falar uma palavra. E aí o professor, lógico, né, ele ficou todo decepcionado comigo e disse que como pode, não estudou, enfim, falou tudo que ele tinha que falar realmente para uma aluna que não estudou o capítulo, mas ele, ao invés de só falar isso, tudo bem, achar ruim e tal, mas aí ele falou uma frase que ficou marcado em mim como uma tatuagem, mas eu peguei aquilo como uma verdade. Ele disse para mim, como meu nome é Vitória, ele disse para mim, você não deveria se chamar Vitória, você deveria se chamar Derrota. E eu peguei aquilo com toda a verdade, porque eu achava, eu admirava aquele homem. E se ele falou aquilo, então eu realmente, eu passei, a partir daquele momento eu fiquei tão humilhada, me senti humilhada. A minha criança ferida, a criança da ferida da humilhação aquela hora, falou bem mais alto, toda a minha criança interna, a minha ferida interior, foi aflorada naquele momento e eu me senti humilhada, me senti traída, me senti rejeitada. Tudo veio à tona e eu tomei aquilo como uma verdade absoluta. E eu passei, a partir daquele momento, como a classe toda começou a rir de mim, e eu queria que abrisse um buraco no chão e eu entrasse dentro daquele buraco. Eu estava me sentindo muito humilhada, muito ferida, e veio de um professor que eu admirava tanto, que eu achava que ele era praticamente um deus para mim. Então eu coloquei aquilo como uma verdade absoluta e a partir daquele momento eu passei a odiar o meu nome, Vitória. Quando as pessoas me chamavam de Vitória, eu não queria. Como eu chamo Vitória Maria, eu passava até a falar que eu chamava Maria ao invés de Vitória. Eu escondia que me chamava Vitória porque aquilo para mim doía. Toda vez que alguém me chamava de Vitória, eu me lembrava daquele fato e aquilo eu fui carregando para minha vida toda. Eu era uma adolescente e fui carregando. E então é isso que eu queria falar, assim, para a gente tomar cuidado, quem a gente tem um pouco de influência, né, sobre as outras pessoas, que as outras pessoas admiram a gente
e para a gente tomar cuidado com o que a gente fala com o outro, porque o outro, a gente não sabe como que o outro vai reagir. Se fosse uma outra pessoa, talvez reagiria também dando gargalhada e achando engraçado e deixava aquilo. Mas eu tinha essa ferida em mim, eu carreguei aquilo para a vida inteira. Outra coisa também que eu carreguei muito foi quando eu era criança. Eu era muito magra e tudo, e eu tenho um pescoço assim bem comprido, então várias pessoas me chamavam de girafa. E aí eu passei a odiar o animal girafa. Só que girafa é um animal lindo, maravilhoso, não fez nada de mal comigo, mas o jeito como eu peguei aquilo me feriu e eu passei a odiar o animal girafa. Olha como que isso influencia na gente, a gente que tá com a ferida, entendeu? Então tem que tomar cuidado. O que você fala para o outro, o que você, né, rotula, esses rótulos que a gente faz com o outro, né? Quando a pessoa é gordinha, rolha de poço, esse tipo de rótulo, isso a pessoa leva para a vida toda e é difícil de tirar isso, entendeu? Eu agora, como adulta, eu estou me trabalhando, né? Me constelando até, eu faço constelação comigo, eu faço trabalhos terapêuticos para poder tirar essas feridas, limpar isso tudo, e agora eu estou conseguindo. Mas eu carreguei uma vida inteira esse fardo, esse peso em mim, mas eu quero só chamar atenção para que a gente não faça isso com os outros, entende? Porque às vezes a gente é uma pessoa de influência para o outro. Então, é como o outro vai reagir. A gente às vezes fala sem pensar, nem lembra mais que falou aquilo, mas o outro recebe aquilo com muita força. Então, é só isso que eu queria chamar atenção para essa coisa da gente que é pai, mãe, principalmente, professor, educador, né? A gente cuidar para não colocar rótulos nas pessoas, porque isso é muito, muito sério. E, mas é bom que agora eu estou me limpando e eu já consigo falar que eu chamo Vitória, e Vitória é um nome maravilhoso, é um nome poderoso, e graças a Deus eu me curei. E, e é isso, né? Até então, uma próxima vez. Gratidão. Beijo no coração de vocês.